Olá, estamos de volta com o nosso programa Quem Ama Cuida. Esta semana, muito importante a entrevista que hoje faremos sobre saúde mental, de uma maneira especial na adolescência, na juventude, no enfoque também sobre suicídio, por tudo que nós estamos vivendo, vendo e sentindo na nossa sociedade, principalmente francana. Então eu convido você que está aí conosco toda semana, participando do nosso programa, para não perder o programa de hoje, que realmente nos trará muitas informações importantíssimas para a nossa vida, no nosso cotidiano. Com vocês, mais um programa Quem Ama Cuida. Ainda eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Muito bem, gente, como eu já disse para vocês, vamos falar de saúde, quem ama cuida, saúde mental, e hoje um enfoque especial na saúde mental do adolescente, mas também trazendo para nós essa questão do suicídio, de uma maneira geral também, não só o suicídio na adolescência. Está aqui conosco, mais uma vez, que é uma grande alegria, Dr. Rafael Figueiredo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, deixar o consultório, seus afazeres, estar aqui conosco mais este programa. Mas nós realmente fomos mais uma vez atrás do Dr. Rafael, porque a gente tem sentido essa necessidade, doutor, de passar para os nossos telespectadores algumas informações, né? Então, falamos um pouco de saúde mental, voltamos um pouco para o suicídio, enfim, eu penso que nós poderíamos começar dizendo, no enfoque do suicídio, a família consegue identificar alguns comportamentos, alguma coisa que já pode dar indícios de que aquela pessoa está, aquela adolescente, ou aquele jovem, ou mesmo adulto, né? Como que a gente pode sentir isso aí? Sem dúvida, Beth. A questão do suicídio é muito importante as famílias saberem que geralmente o jovem ou qualquer familiar que tenha um comportamento suicida, geralmente ele dá vários sinais, né? Via de regra, ele vai estar sinalizando de alguma forma, ou verbalmente, ou através do comportamento, de que ele está aventando aí uma possibilidade de suicídio, né? Mas nós sabemos que o suicídio, até você estava me dizendo, o jovem hoje é um grande número, mas não é a juventude, a primeira da população, não é? Se você for pegar estatisticamente, né, geralmente a população a faixa etária que é a maior vítima da morte por suicídio é a terceira idade. As pessoas acima de 65 anos de idade, né? Geralmente as taxas são ligeiramente maiores nessa faixa etária. Em segundo vem aí a idade adulta, até os 45 anos, pareando com os jovens. Com os jovens. E o suicídio hoje, entre os jovens, tem sido a segunda causa de morte, né? Isso. É o que chama atenção muito pela questão dos jovens, porque, primeiro que geralmente chama atenção ao suicídio no jovem, porque é uma causa muito... Geralmente morte no jovem é uma coisa que chama muita atenção, porque é contra a ordem natural das coisas, né? E o suicídio no jovem geralmente só fica atrás da morte por acidentes, geralmente de trânsito, né? Principalmente na Europa. Aqui no Brasil deve estar entre segunda e terceira causa. E quando a gente fala de, como você mesmo disse, né, o suicídio na juventude, na adolescência, é algo que dá um impacto muito grande, né? A gente está vivendo essa questão desse boom da mídia, através desses jogos, através de vários assim, comentários. Mas isso é um pouquinho mais amplo, né? Então, falando assim, as causas, a gente sabe que é multifatorial, mas se a gente pudesse elencar algumas causas, algo que pudesse
impulsionar o jovem, né? Porque a gente acredita que o jovem que chega ao suicídio, provavelmente ele já tinha uma predisposição à depressão, não é? Sim. Alguma coisa mais menos elaborada. Se você for pensar em causas isoladas, o maior fator de risco para um jovem cometer ou pensar, desenvolver um comportamento suicida é doença mental. 90% dos jovens que tentam suicídio ou chegam às vias de fato, a conclusão do suicídio, são portadores de um transtorno mental. Daí os mais importantes estariam entre a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alguns transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, são as doenças mentais que estão mais associadas aí ao risco suicida. Então, esse já seria um grande indício, assim, os adolescentes, os jovens que os pais, os amigos já perceberam, ou até que fazem algum tratamento também, né? Sim. Porque, principalmente, às vezes, algumas atitudes não são tão evidentes, né? Então, assim, é importante esse olhar e quando a família descobrir, estar por perto, não é? O que a família pode fazer nesse momento? Na verdade, assim, um mito que ainda existe na nossa sociedade é de falar sobre o suicídio. As pessoas têm medo de que, em falando sobre o suicídio, você possa estar estimulando o jovem a tentar alguma coisa ou a estimular esse comportamento. Sendo que, na verdade, na nossa prática, é exatamente o contrário. O fato de você desmitificar a questão do suicídio, como o pensamento de suicídio, principalmente, as ideias de suicídio que são extremamente frequentes, né? Inclusive em jovens que não têm depressão, que não têm doença mental, podem passar por alguma fase que eles possam desenvolver pensamentos de suicídio, né? E os pais estarem abertos para esse jovem poder dividir essa angústia com eles, muitas vezes conseguindo identificar a causa que possa estar gerando esse pensamento e esse jovem conseguir sair dessa ideação suicida e levar uma vida tranquila, sem maiores problemas. E o importante também é manter essa saúde mental do adolescente, né? Como nós já até conversamos no outro programa que a gente estava falando, sobre uma vida social saudável, né? O que pode promover hoje, numa sociedade que nós estamos vivendo, uma melhoria dessa qualidade de vida para os jovens? Olha, na verdade, primeiro assim, um ambiente familiar, tudo começa dentro de casa, né? Um ambiente familiar saudável, né? Onde os pais têm um bom relacionamento vincular com os seus filhos, né? De diálogo, de respeito, né? No ambiente escolar, a gente sabe também que jovens que sofrem e são vítimas ou agressores, né? No sentido de provocadores de bullying, também são uma parcela de jovens que estão mais suscetíveis a comportamentos suicidas, né? E referências, de uma forma geral, de valores que sejam sólidas, que sejam estruturantes, né? Então é interessante, doutor, não só o que sofre o bullying, mas o que provoca também é um grupo de risco. Geralmente quem provoca sofre bullying. É muito comum o jovem que sofre também ser provocador de bullying. E nesse nicho de jovens, as chances de desenvolver algum tipo de comportamento suicídio são maiores. E a gente que tem uma geração um pouquinho mais, né, mais velha, vamos dizer, eu, na minha adolescência, talvez na sua também, a gente lembrava, né, que os amigos, a gente falava, nos zoavam, né, e a gente zoava os amigos, e parece que estava tudo certo, né? Então parece que nós hoje, na fase adulta, principalmente com filhos adolescentes ou mesmo crianças, existe essa pergunta, né? Por que hoje o jovem sofre tão mais? Ou será que nós sofríamos e isso não era tão vinculado, não era tão falado? Ou não, realmente, por que o jovem hoje tem tanta dificuldade de lidar com conflitos? Porque a gente sabe que o suicídio na adolescência, como nós já falamos, ele é multicausal. Não dá para falar todo adolescente que tem depressão vai chegar ao suicídio, não é? Não dá para falar todo adolescente que sofre bullying na escola vai chegar ao suicídio. Sim. Porém, nós sabemos que são fatores que podem, como nós já falamos,
dar o gatilho para que essa ideação suicida se concretiza. Por que hoje, né, o adolescente suporta menos ou essa situação de exposição? O que você pensa sobre isso? Eu penso assim que, na verdade, o jovem hoje ele é mais cobrado, né? Cada vez mais cedo, em termos de expectativas escolares, ele tem que definir muito cedo qual vai ser que trilha ele vai ter que seguir enquanto carreira profissional, né? Ele é cobrado enquanto a aparência do corpo, a beleza, ele tem que ser popular, ele tem que ser, ele tem que estar vestido com a roupa da moda, ele tem que ter o celular de última geração, né? Então, assim, são várias expectativas do mundo contemporâneo que vão sendo incorporadas no universo de jovens muito pré-púberes, púberes ali, né, que não tem a maturidade para lidar com esse tipo de cobrança ainda. Eu acredito que, pelo menos em termos de impressão que eu tenho, que a infância antigamente, até a puberdade antigamente, 20, 30 anos atrás, na minha época, você tinha assim, uma certa cobrança, mas não era tão evidente assim. Parece que você tinha um tempo maior para poder errar, para não ter tanta responsabilidade. Né? Eu acho que isso, de alguma forma, ajudava você a ficar menos estressado. É verdade. Muito bem, gente, nesse programa, então, conversando com o Dr. Rafael Figueiredo, principalmente dentro dessa saúde mental dos jovens e adolescentes e toda essa preocupação do suicídio que vem realmente incomodando muito a nossa sociedade, e isso é muito importante que a gente conheça, que leia e que fale sobre isso para prevenir muitos sofrimentos. Então, daremos um breve intervalo comercial e voltamos já já. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. Aqui no Amigão Automóveis trabalhamos com carros seminovos, todos de procedência, com laudo, revisados, além de principalmente todos com notas fiscais. Aqui no Amigão Automóveis temos parceria com as principais financeiras, além de um ótimo preço. Venha nos fazer uma visita. O melhor preço, a maior variedade e o melhor atendimento é nas lojas Choque Doce. Produtos de confeitaria, barras de chocolate, confeitos, formas e acessórios. Todo tipo de guloseimas, doces tradicionais, balas, chicletes e pirulitos. Na nossa bomboniere, tabletes de chocolate, incluindo versões Diet e Zero. Bombons e biscoitos. Para incrementar o seu evento, as lojas Choque Doce possuem moderna linha de produtos para festas, como acessórios, lança-confetes, decorações personalizadas e itens temáticos, além de descartáveis para festas e para o dia a dia. Os seus presentes ganham brilho especial com a decoração exclusiva das lojas Choque Doce.
Há 27 anos, o projeto Sabores de Sucesso tem capacitado milhares de pessoas para garantir ou complementar a sua renda através de cursos culinários. O melhor preço, a maior variedade e o melhor atendimento é nas lojas Choque Doce, Centro, Cidade Nova e Integração. Muito bem, gente, de volta com o nosso programa, Quem Ama Cuida. É muito importante as informações que a gente vai adquirindo para a mudança também de comportamento, né? Nós sabemos que quando a gente pensa em relação a alguma coisa, isso pode provocar em nós mudanças. E nós estamos aqui neste programa, nesta semana, falando sobre saúde mental de adolescente, mas de uma maneira mais específica sobre a questão do suicídio. E para você aí de casa, é importantíssimo ouvir o Dr. Rafael Figueiredo, que tem toda essa experiência. Então, doutor, a gente falava sobre essa questão dos jovens, né, que estão vulneráveis a tantas cobranças, né, numa sociedade que cobra demais, e às vezes a gente, como pais, a gente realmente fica um pouco presos a pensar aqui que como que eu vou mudar uma sociedade, como que eu vou mudar. Então não dá para mudar os pais, não dá para mudar a sociedade, mas de repente a gente pode trabalhar com esses adolescentes. Mas eu queria muito que você falasse como a classe médica tem visto essas ideações suicidas entre os jovens. Bom, eu acho importante os pais saberem que existe uma diferença entre suicídio e comportamento suicida, né? Apesar de serem semelhantes, não são a mesma coisa. No caso do suicídio, a gente define como toda morte que resulta de um comportamento auto-infligido, de uma lesão auto-infligida com caráter intencional. Geralmente o jovem tem a intenção de chegar à morte, né? Já nos comportamentos suicidas, o jovem desenvolve tanto ideias de suicídio, planos de suicídio, intenção de suicídio ou até tentativa de suicídio, que não necessariamente venha a ser fatal, né? Então a gente tem vários degraus para a gente chegar até um suicídio completo, e eu acho muito importante os pais saberem diferenciar essas etapas para a gente poder ter uma abordagem adequada a cada jovem. Em níveis mundiais, a taxa de suicídio global gira em torno de 16 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso é uma estatística mundial, Beth. Né? Isso nos dá uma média aí de um suicídio a cada 40 segundos no planeta. Né? As maiores taxas de suicídio no mundo, eles pertencem a países do leste europeu e do extremo oriente, né? Então ali Rússia, Coreia, Japão, e os países do leste europeu têm as maiores taxas. Coincidentemente, a América Latina, em específico o Brasil, tem uma das menores taxas de suicídio na população. Pra você ter uma ideia, a taxa de suicídio no Brasil é em torno de 5 pessoas a cada 100 mil habitantes. Né? Então, assim, nós, apesar de todo essas pessoas que a gente vem tendo notícia, né, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, ainda estamos vivendo uma realidade onde o suicídio não é tão comum quanto em outros países. De cada jovem que se mata efetivamente, 20 tentam se matar. Então, para cada jovem que se mata, em média, tem 20 tentativas de suicídio que não são efetivadas. E para cada jovem que tenta se matar, mais dezenas, centenas de outros jovens pensam em se matar. Então, na verdade, existe um grande funil aí entre o jovem que tem um pensamento de suicídio e aquele jovem que efetivamente se mata. Né? Então, assim, o que eu gostaria de passar o recado para os pais é que não há motivo para se alarmar tanto quando percebe que um jovem fala, às vezes, em morrer, né? Na verdade, ele está manifestando, às vezes, uma angústia de algum momento que ele está passando, ou pode ser um sintoma, às vezes, de algum transtorno mental, e aí sim deve procurar ajuda médica, né? Mas que geralmente existe tempo
para se haver uma intervenção e você conseguir retirar esse jovem desse grupo de E risco. geralmente os jovens falam para a família ou para alguém, assim, eu estou pensando, ou na estatística a grande maioria faz o plano, o que chega realmente às vias de fato, ele chega a verbalizar isso ou não? Não vou conseguir te dizer exatamente porque é uma coisa difícil da gente pesquisar, mas de alguma forma os jovens sempre se comunicam, seja através da fala, seja através do gestual, do comportamento. Então aquele jovem que está sempre com uma perspectiva muito negativa das coisas, um jovem que tem características de muita impulsividade, que está mais propenso a tomar atitudes intempestivas, um jovem que tem um temperamento mais agressivo, ou aquele jovem que tem uma timidez muito grande, ou que eventualmente vive se queixando das coisas, tem dificuldade de desempenhar, os pais devem sim estar se preocupando, conversar com isso abertamente, questionar sobre esses pensamentos. Porque quando o jovem sente que existe uma acolhida por parte dos pais, eu acho que eles conseguem se expressar melhor. Porque ainda falar em suicídio é um tabu na nossa sociedade, é uma coisa aí meio difícil, porque geralmente é visto como uma coisa de cunho moral, de fraqueza, então as pessoas evitam de falar, só que eles ficam com aquilo e aquilo pode ir crescendo dentro do jovem. Então é muito importante a gente desmistificar essa questão do suicídio, até porque existem pesquisas recentes feitas em algumas cidades brasileiras com adultos, com jovens em idade escolar, onde se identificou que uma parcela de em torno de 36%, de 30% a 40% dos jovens tem ideias de suicídio, isso na parcela de 15 a 20 anos. Então, assim, é uma parcela gigantesca. E a grande maioria desses jovens nunca vai tentar, nem sequer tentar o suicídio, quiçá morrer por suicídio. Então, assim, não tem o porquê a gente não falar disso. O importante é isso, a gente ter esse diálogo aberto, promover dentro de casa um ambiente acolhedor, porque isso, eu acredito que a angústia da pessoa que chega ao suicídio é muito grande, doutor? Então, se ela encontrar uma via de fuga, vamos dizer, alguém que ela possa verbalizar, já é uma atitude de pedir socorro, Sem dúvida. Aliás, tem muitos pesquisadores, estudiosos do tema que falam que, na verdade, o jovem ou qualquer indivíduo que está cogitando seriamente o suicídio, na verdade ele não quer morrer. Ele quer acabar com o sofrimento, com a consciência do sofrimento pelo qual ele está passando. Se existir outras alternativas, geralmente ele vai buscar outras alternativas para lidar com aquele sofrimento. O suicídio fica realmente tentador quando todas as formas de resolução do conflito pelo qual ele está passando desaparecem. E quando só resta, de fato, o suicídio. Ele perde a esperança, a esperança de que ele possa resolver aquele problema. E acabando com a vida dele, ele quer acabar com o sofrimento dele, geralmente. Isso é bem complicado. E promover essa esperança nos jovens, nessa sociedade com tanta dificuldade. Então, não sei se a gente pudesse pensar em trabalhar com esses adolescentes. Muitas dessas questões que estão em evidência, que a gente fala da autoimagem, que eu vejo que é muito importante, como promover uma saúde mental para esses adolescentes? Essa é a grande questão. O grande desafio, doutor? Porque, na verdade, a gente passa por um momento de uma ebulição cultural muito grande. Os referenciais mudam a todo tempo. Então, assim, a gente não consegue, muitas vezes, transmitir para os jovens valores, solidez, Então, a cada ano que passa, a cada década que passa, o jeito de se comportar, o jeito de se relacionar vai mudando, E isso promove uma sensação de não pertencença, Porque o jovem não consegue fincar raízes, E isso promove mais conflito entre gerações,
Então é muito importante os pais tentarem passarem valores sólidos enquanto pessoa, né, formas de relacionar, em relação a questões éticas, até de como se relacionar com as outras pessoas e tudo mais. Isso ajuda muito a pessoa a se identificar, né, porque como dizia Sartre, né, o filósofo lá do existencialismo, ele sempre diz que assim, nós somos condenados a ser livres, ou seja, nada, a gente não consegue fincar âncora em nada, a gente está sempre escolhendo coisas, mas quando a gente consegue reduzir esse repertório de escolha para algumas escolhas mais saudáveis e mais estáveis, a gente diminui bastante essa instabilidade, né? Eu vejo que é por aí, né, doutora? A gente promover a esses adolescentes, a essas famílias, em primeiro lugar, porque, como você disse, a família é esse ninho que faz nascer todos esses valores, e buscando alternativas para que os jovens consigam desenvolver vínculos saudáveis, né? E é isso que nós estamos falando, gente, né? Não só apenas do suicídio na adolescência, mas também a questão de como levar os jovens a terem uma vida, embora com todo esse contexto social que a gente vive, uma vida emocional mais saudável, buscando realmente vínculos mais saudáveis. Falo então com o Dr. Rafael, é um breve intervalo e voltamos logo aos nossos comerciais. Muito bem, gente, você que está aí, aqui no nosso programa Quem Ama Cuida, na Nova TV, este programa nos dedicamos a falar de um assunto que muitas vezes não é tão fácil,
mas é preciso falar, que é sobre o suicídio, né? E diante de tantas as dores, tantas as dificuldades que todo o nosso país, de uma maneira geral, o mundo está vivendo, então é muito importante a gente aumentar, ampliar os nossos conhecimentos, para que a gente possa também ser canal, quem sabe, de ajuda a alguém, não é? Muito bem, doutor Rafael, e falando então nessa questão do jovem, né, a dificuldade que ele está de criar vínculos, algo também que tem chamado a atenção, que é a questão que os jovens têm buscado nessa, como se fosse uma automutilação, né? Eu acredito que também você já deve ter atendido alguém, não sei, mas assim, a gente tem percebido que muitos adolescentes, né, às vezes mais femininos ou não, que se cortam, independente de estarem vinculados aos jogos, né, de internet. O que a classe médica pensa disso? Isso a gente poderia colocar, Beth, entre os comportamentos suicidas, porque dentre os de todo o estudo da suicidalidade, né, daqueles jovens que não chegam a cometer o suicídio, existe toda uma série de comportamentos não letais que estão envolvidos dentro de um processo que se você não intervir, podem chegar a uma tentativa de suicídio mais letal. Né? A gente sabe hoje que o índice de automutilação, ele tem ficado uma coisa bastante evidente para a gente, né? Isso pode estar, assim, vinculado a um pensamento de suicídio mais ou menos consciente por parte do jovem, muitas vezes sim, muitas vezes não, né? E é importante a gente estar sempre investigando qual que é o perfil psicológico desse jovem que se corta. Né? Muitas vezes eles referem muito que eles se cortam porque a dor do corte ajuda a aliviar a dor emocional, a dor da alma. Né? E muitas vezes só por isso. Muitas vezes eles estão ensaiando uma tentativa mais elaborada no futuro. Então, cabe a nós tentar discernir entre se esse é um comportamento meramente automutilante ou se tem alguma intenção ou planejamento suicida. Geralmente a automutilação ela é mais característica no sexo feminino. Né? Aliás, as tentativas de suicídio, de uma forma geral, são maiores no sexo feminino, mas o suicídio efetivo é muito maior no sexo masculino. Os homens se matam na ordem de 3 a 4 vezes mais. Isso é uma estatística que se repete no mundo todo, né? Em todas as faixas etárias. Né? Então as mulheres tentam mais, os homens se matam mais, talvez pelos métodos escolhidos. O homem tem uma questão mais violenta, né, com arma de fogo. Né? Então, geralmente as mulheres também elas têm uma facilidade maior de pedir ajuda, quando elas estão passando por alguma adversidade emocional, alguma doença, elas têm uma facilidade maior de chegar até uma atenção médica. O homem já é um pouco mais fechado, ele tende a ficar mais fechado, e isso dificulta às vezes a identificação e a intervenção. E essa questão da automutilação acaba sendo uma maneira, como você disse, eles relatam, né, da questão de amenizar uma dor interior, e aí depois eu já vi relatos que o adolescente, principalmente, se torna até como um vício. Quando ele vê, ele está fazendo de novo, e essa questão dos vícios, né, abrindo um pouquinho assim, da importância também de trabalhar com esses adolescentes. A bebida alcoólica, por exemplo, na adolescência, que está chegando tão cedo, né, doutor? Exatamente. Esse é um outro ponto que a gente poderia abrir entre os principais fatores que podem estar ligados ao aumento da incidência de suicídio entre os jovens. É o abuso cada vez mais cedo e maior de álcool e outras drogas. Né? Inclusive, a evolução de um jovem que pensa em suicídio até chegar a uma tentativa consumada de suicídio, quando ele está envolvido com depressão e abuso de substâncias, esse intervalo é muito menor. Às vezes ele pode tentar uma tentativa de suicídio de uma forma muito mais impulsiva do que um jovem que pensa, que cogita, mas não usa nenhum tipo de substância. Entendi. Então a importância aí desse trabalho, né, de prevenção mesmo e até de efetivação
da questão do álcool na adolescência, né? Os meninos com 12, 13 anos, independente da classe social, porque por algum tempo a gente dizia, o menino entrou no álcool, o pai está preso, a mãe não está nem aí, já são usuários também de droga, quer dizer, culpabilizava os pais e o modelo está sendo repetido. Hoje a gente vê jovens num padrão social mais confortável, que tem uma boa escola, que tem pai, mãe ou tem família apoiando, muitas vezes até praticam alguma religião, mas que o índice está cada vez mais alto, né? Então, eu acredito que é preciso trabalhar sobre isso, né? Como uma prevenção com os pais, porque que dentro desse cenário, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, o suicídio, as tentativas de suicídio, elas têm uma ligação mais estreita com um nível socioeconômico mais baixo. Ou seja, jovens de classe social baixa, elas têm uma incidência maior de tentativas e de suicídios efetivos, né? Mas aí também o abuso de drogas, principalmente o tipo de uso de drogas entre os jovens, no caso do álcool, que a gente chama de binge drinking, né? Que é aquele consumo não tão frequente, mas quando bebe de uma forma exagerada e muito rápida, está mais ligado a comportamentos suicidas. E se a gente alargar um pouco o espectro, a gente poderia até colocar a questão de direção perigosa, sexo desprotegido, né, o próprio consumo abusivo de drogas, como se tivesse ali talvez até um comportamento suicida latente já, entre esses jovens que provavelmente deve estar passando por algum tipo de dificuldade emocional, interna, mais ou menos consciente, né? Ou conflito familiar. Outra coisa muito importante também é a gente saber que jovens de pais que têm algum tipo de psicopatologia, ou seja, têm algum tipo de transtorno mental, ou um dos pais já tenham tentado suicídio, mesmo sem o jovem saber, esse jovem tem uma chance aumentada de 2 a 6 vezes de vir a tentar o suicídio. Então tem uma questão biológica envolvida também no suicídio, bastante significativa. Além da forma como esse jovem é criado também, né? Se o ambiente familiar é muito tumultuado, se esse jovem tiver qualquer tipo de predisposição, ele pode vir também a ter uma chance maior de vir a tentar alguma coisa nesse sentido. Essa questão da predisposição mesmo, né? Porque aquilo que a gente fala, talvez um conflito para um adolescente não é gatilho para uma depressão, ou até uma ideação suicida, ou até uma tentativa de suicídio, e para outros sim, né? Então, assim, são muito, você citou essa questão da sexualidade, né? Que eu vejo que também é um ponto que tem que ser trabalhado, né? Principalmente por essa, não sei que termo, se até a classe médica psiquiatra usaria um outro termo, assim, que às vezes a gente percebe que os jovens estão assim, tanto em busca de modelos, eu não sei, para se autoafirmar como pessoa, a adolescência é própria disso, que acaba sendo assim, o jovem vai se confundindo, né? Eu não sei se eu gosto de menina, se eu gosto de menino, e fica aquela, não, eu sou homossexual, então eu tenho que enfrentar a sociedade como se fosse um enfrentamento assim, né, de coragem, mas por um outro lado também, então, toda essa questão, mesmo a chegada da vida sexual muito precoce, mesmo a heterossexual, então tudo isso vai envolvendo. Então é importante essa questão do trabalho, né? Então do trabalho com os pais, trabalho com os adolescentes. Talvez a gente consegue alguma coisa, né, doutor? É natural os jovens terem conflitos sexuais, né? Até porque a sexualidade nossa biológica, o órgão genital com o qual a gente nasce, não é aquilo que define nossa sexualidade. Mas a sexualidade tem uma conotação cerebral também, mental, né? Então, o que você é enquanto gênero, em boa parte é definido pelo como você se sente, não só pelo sexo que você tem. E é natural os jovens, às vezes, se questionarem, experimentarem coisas, até perceberem nitidamente qual que é a orientação sexual deles. Não que eles escolham, mas às vezes eles vão ter dúvida, né? E os pais estarem atentos a isso e não assediarem o jovem ou olhar isso com um olhar um pouco mais compreensível pode ajudar. Mas uma coisa que eu acho importante, que no jovem, por exemplo, que venha a pensar em suicídio
ou cogitou suicídio em algum momento, mesmo que não, que a esmagadora maioria não venha a tentar o suicídio ou consumar o suicídio, é que esses jovens, o fato deles cogitarem o suicídio ou pensarem rotineiramente em suicídio, vem a denotar algum tipo de psicopatologia na idade adulta. Existe uma correlação grande entre pensar em suicídio quando muito jovem e vir a desenvolver algum tipo de transtorno mental na idade adulta. Entendi. Uma depressão, déficit de atenção, transtornos alimentares, transtornos por uso de substâncias, né, dependência química, etc. Porque, com certeza, é uma hipótese de algo que não ficou resolvido, né? Pode ser que ele não foi, ele não buscou e algo que pode ser desenvolvido mais tarde, então, né? Nesse sentido. E a importância, então, da busca, né, doutor, que a gente já falava no outro programa também, dessa saúde mental, né? E eu acredito que os mesmos critérios que você nos trouxe no outro programa, que para a saúde mental, não só do adulto, mas do adolescente, né? Sim. Que é vida social saudável, família saudável, bom sono, alimentação, né? A gente não tem tanta mudança, né? E acesso a tratamento de qualidade. Isso. Né? Porque o maior fator de risco, volto a repetir, são as doenças mentais. Então, aquele jovem que está desenvolvendo uma depressão, está passando por uma situação de ansiedade muito elevada, ele é um grupo de risco e ele deve ser levado até a atenção médica para a gente poder intervir adequadamente e tirar esse jovem do grupo de risco. E um outro aspecto também que eu penso que é importante a gente conversar é porque, assim, como você já falou, os pais estão muito preocupados, é lógico, principalmente quem tem filhos adolescentes, e essa questão dos jogos, né? Dos jogos que nós estávamos até falando. Assim, é importante, mas pensar que não é o jogo que mata ninguém, não é? Não. Assim como não é o revólver que mata ninguém. Existe toda uma construção subjacente, né, para chegar a uma tentativa de suicídio que muitas vezes está sendo negligenciada. Então agora é a baleia azul. Porque a baleia azul, que não sei o que, isso é uma ameaça para os nossos jovens. Na verdade, isso aí tem alguma coisa sequer marginal para a gente considerar em risco de suicídio. Né? Na verdade, os jovens que realmente tentam se matar, se é que teve alguém que se matou por conta dessa baleia azul, que tem muita coisa disso aí, é só muita mídia, muita mídia, não é real, né? É um jovem que já vinha sinalizando provavelmente há muito tempo que não vinha bem. Aí ele encontra qualquer coisa, né? E os jovens é uma parcela da sociedade extremamente sensível e impressionável, né? Tanto que geralmente a taxa de suicídio entre jovens tende a aumentar ligeiramente quando algum dos pares deles, um coleguinha se matou. Se houve algum suicídio entre os jovens de uma determinada comunidade, durante um período aumenta a proporção de ideação suicida e de tentativas de suicídio entre aquela parcela de jovens daquela comunidade. Né? E um dos maiores fatores de risco para um jovem vir a se matar efetivamente, ele já ter tentado se matar previamente. Isso é muito importante. Então, se você tem um jovem em casa que já tentou suicídio alguma vez na vida, esse é um jovem que merece um pouco mais de cuidado. Porque geralmente nos primeiros 6 meses após uma tentativa de suicídio, existe uma grande chance de ele voltar a repetir essa tentativa de suicídio. E até uns 2 anos você ficar ali de olho nesse jovem. Então ele vai voltar a tentar novamente. Um dos maiores preditores de pessoas que se matam efetivamente é que eles já tentaram anteriormente. Então uma pessoa que se mata, uma pessoa que tenta o suicídio, ele aumenta exponencialmente a chance de vir a tentar novamente. Entendi. E muitas vezes ser bem sucedido na tentativa de suicídio. Porque talvez até tá com mais força, mais coragem, né? Ou sei lá, elabora melhor. Então a atenção é muito maior mesmo, né? Nesse sentido, né? E é isso, doutor. Eu vejo que é muito importante, né? Que a gente fale sobre isso, que a gente converse com os nossos jovens, adolescentes,
façam com que eles busquem ajuda. Eu sei que a gente não consegue se blindar de tudo, né, doutor? Eu acho que principalmente os pais, eu que tenho filhos adolescentes, muitos que estão me vendo, a gente não se blinda de tudo. É muito importante a família estar por perto, mas realmente a gente não tem um alcance no total, né? Mas eu acho que a busca da ajuda já é um grande passo, né, da família e das pessoas que estão por perto, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem, gente, nós iremos para um breve intervalo, já estamos quase terminando nosso programa. Fique conosco porque voltamos já já. Nós, da Intercargo de Franca, contamos com parceiros nos principais portos e aeroportos de todo o mundo, em todas as fronteiras de países vizinhos, tendo condições de oferecer uma logística completa e centralizada em uma única empresa para a coordenação de embarques aéreos, marítimos e rodoviários, tanto na importação quanto na exportação. Intercargo de Franca. Uma grande novidade para nós aqui do programa Quem Ama Cuida. LuxMil. Economia e iluminação nunca estiveram tão próximas. Lâmpadas LED para sua empresa ou residência. Direto da importadora, pronta entrega e preços especiais. Faça o seu pedido. 16 3708 0505. Muito bem, gente. Então agora nós finalizamos o nosso programa Quem Ama Cuida desta semana. Espero que esse programa possa ter sido para você e também você pode nos acompanhar nas nossas reprises, não é? Falando de saúde mental de uma maneira especial ao jovem e adolescente, o suicídio, que é uma coisa que a gente precisa conversar, trabalhar. E o Dr. Rafael, quero te agradecer imensamente, mais uma vez. Eu sei que ele sempre muito atarefado, é lógico, como médico, sempre muitas coisas, mas sempre disponível, Dr. Rafael. Isso é muito importante pelas suas considerações, a sua contribuição aqui conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Beth, de poder estar mais uma vez aqui no programa e estar falando sobre um assunto tão delicado e importante da nossa sociedade atual, né? Então, gostaria de deixar como mensagem aí final que os pais possam estar atentos aos filhos, procurar manter o diálogo sempre aberto, perderem o medo de falar sobre o suicídio quando vocês identificarem que possa estar tendo essa possibilidade entre seus filhos,
né, que isso, na verdade, você vai facilitar com que ele se expresse e consiga encontrar uma saída mais adequada para aquele conflito. Então, conversem com seus filhos e, na dúvida, sempre procure um profissional adequado de saúde mental para auxiliá-lo. Com certeza, né? Muito bem, gente, eu que agradeço imensamente a sua participação no nosso programa Quem Ama Cuida. Uma boa semana para vocês e até o próximo programa, se Deus quiser. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se vai